Pode conversar. Começar agora já. Boa noite, boa noite, boa noite. Paz, graça e paz do Senhor Jesus. E que vão parar um pouco, né? Pra gente falar um pouco da palavra de Deus. Que nós não podemos mais cultuar na nossa igreja por algum tempo, alguns dias. Nós não sabemos quanto tempo vai ser. E nós vamos usar esse meio de comunicação aqui, vamos usar as redes sociais para estar trazendo a palavra de Deus, né? Uma live no domingo. Depois nós vamos conversando com o pessoal. Eles vão também estar dando algum palpite, né, pra gente para ver quantas vezes nós vamos fazer a live por semana, tá? Eu quero dizer que nesse momento de dificuldade em que o país está atravessando, o Brasil está atravessando, né, por conta do coronavírus, está sendo uma situação muito difícil para o nosso país. A vida das pessoas, né, que contraírem esse vírus, na vida dos empresários, dos microempresários, a recessão que vai haver na economia, e nós vamos estar orando. O texto base que eu quero ministrar hoje se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6, tá? Eu peço que você comigo agora ore, juntamente comigo, ore comigo agora. Vamos orar pelo nosso país, pelas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós queremos estar orando, Pai, e pedindo que a mão do Senhor potente e poderosa esteja, meu Deus, sendo, meu Deus, alçada sobre nós, sobre o Brasil, sobre o nosso país, Pai, sobre o mundo que está passando por essa pandemia, por conta desse coronavírus. Nós queremos, como igreja do Senhor, clamar ao Senhor e pedir que a mão potente do Senhor, meu Deus, comece a entrar em evidência, Pai, destruindo todo o mal, destruindo todo espírito de enfermidade, da morte, da peste. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor proteja os nossos proteja-nos, Pai, de tudo isso, Pai, nos proteja, nos guarde, Pai, poupe as nossas vidas, poupe a vida dos nossos familiares, Senhor. Usa, Deus, pessoas, usa autoridades, Pai, para que a cura, a vacina, Senhor, desse vírus mortal seja, meu Deus, feito o mais rápido possível. Nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir, Pai, que o Senhor use essas pessoas, Pai, dê inteligência ao homem, Pai, para que venha, Senhor, estancar essa matança mundial, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Pai celestial, guarda, Senhor, a igreja do Senhor. Guarda a igreja de Deus, Pai, porque nós queremos, meu Deus, orar. Essa igreja que tem orado, que tem buscado, que tem clamado o Teu nome. Essa igreja que tem, Senhor, pregado o Teu evangelho, pregado a salvação eterna. Então, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos abençoar as autoridades eclesiásticas. Meu Deus, queremos abençoar, meu Deus, as autoridades, Pai, políticas do nosso país. Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, através dessa situação que estamos passando, que o Brasil ainda vai passar, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, coloque um espírito de sensibilidade aos políticos, para que eles venham amolecer o coração, Pai, para que eles venham fazer algo em prol da nossa pátria,
algo em prol do nosso povo, Deus. Usa pessoas, Pai, usa os políticos, porque eles estão com o poder da caneta. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor entre no coração deles, na mente, modificando todo tipo de ganância, arrancando a ganância, arrancando a prepotência, meu Deus, arrancando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, meu Deus, e que nós saiamos, Pai, dessa crise que nós estamos enfrentando agora, mais fortes, Pai, mais unidos, Senhor, no propósito, Senhor, de abençoar o nosso povo, a nossa nação, Deus. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa as autoridades, abençoa, Senhor, o nosso presidente, abençoa aqueles, meu Pai, que estão com o poder de fazer algo pelo povo, pelo Brasil, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos para a glória do teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, existem algumas pessoas que não concordam em fechar a igreja, né? Não concordam em fechar as igrejas, as portas da igreja para cultuar ao Senhor. Igreja, na verdade, existem muitas opiniões. Alguns divergem, outros não. Eu, por exemplo, eu sou a favor, sim, de fechar por um tempo, até nós sabermos onde nós estamos, em que ponto nós estamos na situação dessa pandemia. E nós temos que, além de obedecer às autoridades, nós temos que ter a sensibilidade de falar, né, nessa live aqui, que a igreja ela pertence à cidade onde ela vive. A igreja ela foi levantada por Deus para ser bênção na sociedade, para ser exemplo da sociedade. E nós não podemos quebrar essa essência, que é a essência de Cristo Jesus na vida das pessoas. A igreja foi levantada para ser o canal do céu, né? Onde Deus fala e a igreja transmite para as pessoas locais onde elas estão residindo. Então, assim, igreja, às vezes as pessoas elas não concordam em fechar a igreja, né? Tá na fé, nós estamos na fé, que não vai acontecer nada com a gente, né? E às vezes as pessoas elas vão por esse caminho. Só que nós, como igreja de Deus, temos que entender também e temos que ser maleáveis com as pessoas, porque nem todo mundo está na mesma fé que você está, né? Nem todo mundo está na mesma fé que eu estou, né? Eu tenho fé que eu não vou ser contaminado com coronavírus, eu não vou morrer com coronavírus. Eu tenho fé, eu acredito, né? E por conta disso, eu não posso colocar a vida de outras pessoas em risco, entendeu? Eu não tenho o direito de colocar a vida das pessoas em risco. Então, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer é obedecer. Temos que ter cautela nesse momento tão difícil do nosso país, né? E vamos cultuar, sim, vamos cultuar aqui, né, através da internet, esse meio de comunicação que Deus ele nos colocou, nos deu para exatamente esse momento de dificuldade, onde nós não podemos estar na igreja, né? Mas estamos aqui orando pelo Brasil, orando pelas ovelhas, pela igreja brasileira, orando pelas autoridades, orando para Deus, né? Através dessa situação tão difícil, Deus faça coisas tremendas, né? Porque às vezes a gente não consegue entender como é que Deus trabalha, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus alerta o povo, Deus abençoa o povo no meio da dificuldade, no meio da situação difícil, porque muitas vezes nós vivemos tão bem, né, a nossa vida cotidiana,
nós não temos tempo de pensar no Senhor, de pensar em Deus, de buscar as coisas de Deus, de servir a Ele. E é nesse momento aí que a gente vê a nossa fragilidade, né, como ser humano, a nossa dependência de Deus como ser humano, né, a nossa dependência do Senhor, igreja. Então, eu quero deixar no livro de Daniel, aqui no capítulo 6, que fala Daniel na cova dos leões, né? E a Bíblia fala que Daniel ele foi lançado na cova dos leões por desobedecer a ordem, um decreto que o rei tinha decretado, né? Um decreto que o rei tinha feito, que foi induzido por algumas pessoas da sua confiança, algumas pessoas que estavam cercando o rei, pessoas que tinham voz diante do rei. E aí surgiu uma inveja muito grande na pessoa do Daniel. E os invejosos, eles queriam destruir de todas as formas o Daniel. Queriam paralisar Daniel. Queriam paralisar a fé de Daniel. E nesse edito, eles proibiram, né, de todo e qualquer ser humano do reino de fazer um pedido, uma petição a qualquer Deus, E se eles desobedecessem à voz do rei, eles seriam lançados na cova dos leões. Veja que o que está acontecendo hoje é bem parecido, né? É bem parecido. Nós estamos proibidos de ir no templo, de abrir o templo. Existe uma diferença nesse parecido muito grande. Existe uma diferença muito grande nesse parecido aí. Que eles proibiram de Daniel e qualquer outro orar, levantar a sua voz a Deus. Isso é muito sério. Mas conosco aqui não é assim, meu irmão, minha irmã. Nós estamos proibidos de abrir as portas da igreja para o povo, mas nós não estamos proibidos de buscar o Senhor, de orar, de clamar, de estar na presença dEle. Nós temos essa oportunidade. Quem sabe que nesse momento que nós estamos atravessando é o momento da prova maior do cristão. Talvez seja só a prova maior diante de Deus. Será que você vai conseguir atravessar essa situação, esse momento, de não estar podendo estar caminhando na casa de Deus? Será que você vai conseguir manter a sua fé, a sua fidelidade a Deus? Será que você vai conseguir estar clamando a Ele, buscando, orando, né? Lendo a palavra, buscando o Senhor, meditando na sua palavra? Será que você vai conseguir permanecer fiel como Daniel permaneceu fiel na sua palavra, né? Na fidelidade, no amor que ele tinha por Deus, no compromisso que ele tinha diante de Deus? Será que você vai conseguir? Será que você vai manter? Será que você vai atravessar essa tempestade? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eles começaram a analisar a vida do Daniel, os seus algozes, né? Aquelas pessoas que não queria que Daniel crescesse na vida, né? Aquelas pessoas que no popular de hoje que nós conhecemos, elas tinham inveja de Daniel, né? Eu quero ler aqui a partir do versículo 4. Eu não quero estender muito a live, porque fica muito grande, muito extensa, né? Às vezes a gente cansa de ver na rede social isso. Então vamos lá. Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim:
Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Veja bem, que coisa interessante aqui, né? Daniel, ele fazia parte de um reinado. Ele era subordinado ao rei. E veja bem, isso é muito importante para você, porque que nós estamos obedecendo o decreto, né? Porque Daniel era obediente, ele era fiel e não se achava culpa nenhuma na sociedade, no reinado, irmãos. Veja que coisa interessante, né? E às vezes as pessoas, mesmo os crentes, que tem que dar o exemplo, estão querendo desobedecer a ordem das autoridades para abrir a igreja e cultuar. Tá vendo, igreja? Isso é um momento que nós estamos passando. Isso não é uma ditadura. Você não vai ficar para sempre sem adorar a Deus. É um momento que nós devemos respeitar. É um momento que nós temos que ser a bênção da cidade, do bairro onde você mora, da cidade onde você mora. Mas não acharam. E é isso que as pessoas que querem fechar as nossas igrejas, que querem impedir de nós pregarmos o evangelho, que fazem de tudo para que a igreja não cresça, não salve almas, né? É tudo isso que as pessoas querem. Elas querem achar qualquer coisa, qualquer erro da igreja, né? Para desqualificar a instituição, igreja de Deus. Veja bem, então Daniel, ele era fiel, ele não fazia nada, não desrespeitava as leis. A única coisa que ele desrespeitou foi de não buscar a Deus. Veja bem, de não buscar a Deus. E isso não é o decreto da prefeita de Sorocaba, e nem do presidente da República, e nem do presidente do Conselho Nacional do Brasil para Cristo, e nem o presidente regional Sorocaba, pastor Luiz. Esse não é o decreto. Nós podemos continuar buscando a Deus na nossa casa, orando, fazendo cultos domiciliar, fazendo algo que nós sempre fazemos, mesmo sendo na igreja. Nós sabemos que a igreja, ela é muito importante, estarmos reunidos lá, na comunhão com Deus, né, e com os irmãos. Mas nesse momento requer-se um sacrifício maior da igreja, tá bom? E então eles não acharam diante de Daniel culpa nenhuma na sociedade que ele vivia, diante das leis do reinado onde Daniel vivia. Versículo 5 aqui, 6, Daniel capítulo 6, versículo 5 diz assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de Deus, na lei do seu Deus. E eles pesquisaram, analisaram e acharam uma fraqueza. Acharam uma fraqueza que talvez atingisse Daniel em cheio. Acharam uma fraqueza que eles achavam que, se eles conseguissem aquela façanha, eles iam poder destruir Daniel. Eles poderiam acabar com a vida de Daniel. Aí, igreja, esse momento é um momento muito difícil que nós estamos atravessando. Esse é um momento que nos chama à prova. E se você analisar, se você é estudioso da Bíblia, se você tem contato com a palavra de Deus, você vai ver que sempre quando Deus quer trazer uma grande vitória para o seu povo, se levanta uma grande perseguição.
se levanta os invejosos, se levanta, né, as pessoas que não querem ver o reino de Deus se propagar, se levantam as pessoas ruins que querem atrapalhar a nossa vida, se levantam as dificuldades, não é? Se levanta todo tipo de coisa para querer nos desestimular de estar diante da presença de Deus, que querem paralisar a nossa caminhada diante de Deus. E aí é nesse momento que nós temos que entender uma coisa, porque nós conhecemos um pouco da palavra. Nesse momento que nós devemos entender uma coisa, que nesse momento que Deus quer nos abençoar, é nesse momento que você vai passar por cima da dificuldade, de toda a tribulação, de toda a luta, de tudo que se levantar contra a tua vida. É esse momento que Deus vai trazer a maior vitória da tua vida, da tua história. Louvado seja Deus, aleluia. E é isso, igreja, a palavra de Deus é essa. Quando vai chegar uma grande vitória, se levanta uma grande tempestade. Quando vai se levantar, quando Deus está querendo fazer uma grande mudança nas nossas vidas, naquilo que nós temos buscado, naquilo que nós temos orado, muitas vezes no tempo normal, na calmaria, talvez a gente não conseguisse. Na calmaria a gente não conseguisse aquela grandeza de bênção para nós que nós precisamos, que nós buscamos. Talvez não fosse o momento, talvez não é esse momento que Deus quer fazer a grande virada na sua vida. Talvez seja esse momento de dificuldade, onde você vai despertar, onde você vai se conscientizar, onde você vai buscar em Deus a redenção dos seus projetos. É onde você vai buscar em Deus a redenção daquilo que morreu na sua vida, naquilo que foi fracassado, naquilo que foi tirado de você, naquilo que foi arrancado à força, naquilo que você queria, que você amava, que você buscava. Talvez seja esse o momento que Deus quer mudar essa situação. Talvez seja esse momento que Deus vai fazer a transformação, a diferença. Talvez seja nesse momento que o Senhor vai entrar com providência no propósito que você colocou diante dele. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, a palavra de Deus é essa. O final da história todos conhecem. Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Os inimigos festejaram a noite inteira. Com certeza, né? Fizeram uma festa muito grande. Que coisa, né? Como Deus é bom. Os inimigos festejaram a noite inteira. Disse: agora acabamos com Daniel. Mas de repente aconteceu algo sobrenatural, igreja. No outro dia pela manhã o rei foi lá ver. Olha que rei, o rei ímpio, o rei não servia a Deus. E ele foi lá ver se Daniel estava vivo. E ele pensou assim: eu vou lá ver, que talvez o Deus de Daniel tenha livrado ele da cova do leão. Ele foi lá e quando chegou na cova do leão, ele gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso do teu Deus ter te livrado da cova dos leões? E uma resposta inesperada das pessoas, né, que queriam a derrota de Daniel. Eles viram Daniel, eles ouviram, né, Daniel falar: não, rei, os leões não me mataram, não me comeram, porque eu sou inocente diante do Senhor, rei. E sou inocente também diante de Deus, e o meu Deus me livrou da cova do leão. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Como é maravilhoso, igreja, servir ao Senhor, porque nesse momento de dificuldade, nesse momento que nós estamos passando, atravessando aqui no nosso país,
nesse momento de dificuldade que nós não vamos para a igreja, né? Vamos sentir falta do culto, mas é nesse momento de dificuldade onde Deus quer fazer grandes coisas, onde Deus quer mostrar que Ele é Deus, que Deus quer mostrar que Ele é poderoso, onde Ele quer mostrar que Ele é com você, que Ele não te abandonou, que Ele não vai te abandonar nunca. E essa é a prova maior que Deus é com aqueles que servem a Ele de corpo, alma e espírito. É essa hora que Deus quer fazer a transformação, a mudança. É nessa hora que Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu comércio. Se você é comerciante, está apreensivo, né? Está pensando como vai pagar os funcionários. Eu sei disso, irmão. Eu sei como isso funciona. A gente fica pensando como vai ser, quanto tempo vai durar essa crise? Quanto tempo vai durar? Será que eu vou sobreviver a essa situação toda? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas se eu não trabalhar, né? Isso tudo passa na nossa mente. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Não se desespere. Não saia da vontade de Deus. Não saia da presença de Deus. Não busque em coisas erradas a solução. Não desacredite no Deus que você serve. Continua firme, forte na presença dEle, porque Ele vai fazer acontecer o projeto dEle nas nossas vidas. Vai acontecer no nome de Jesus, igreja. Vai acontecer no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Não se desespere. A igreja do Senhor está fechada, as portas, mas a igreja de Deus, a igreja viva, está orando, está clamando. Quem sabe vai estar mais fiel hoje nessa situação que nós estamos passando. Talvez a igreja de Deus vai orar, vai triplicar a oração pelo país, né? Talvez essa situação veio trazer um despertamento, veio cutucar o povo de Deus, para que o povo de Deus venha orar, venha buscar, venha clamar, né? Talvez a gente tivesse muito disperso, muito acomodado. Talvez a igreja está acomodada. Talvez a igreja está paralisada, não está fazendo o seu papel. Talvez essa situação chegou aqui para você despertar, para você clamar ao Senhor, e você ver a resposta de Deus, e você ver que Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para ser o Deus que você serve, o Deus que você acredita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer muito mais, diz a palavra dele, do que aquele que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Pelo poder de Deus que opera em nós. Talvez o poder de Deus que existe em nós estava paralisado, né? Estava amarrado, estava lá parado, trancado, e de repente, com essa situação, você vai colocar esse poder de Deus que existe em você, que existe dentro de você, que existe na tua fé, que existe no teu clamor, na tua oração.
Talvez esse momento que você vai colocar para fora, esse momento que você vai mover o coração de Deus, que você vai mover a mão do Senhor neste mundo, neste lugar, né? Talvez agora, nessa situação que nós estamos passando, seja um momento que Deus quer verdadeiramente nos usar como igreja de Deus, como igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso para fazer muito mais, muito mais. E esse momento que nós estamos passando, que você vai ficar muitas vezes sem trabalhar, vai ficar em casa, né? Seja um momento da reflexão, um momento da busca, um momento da comunhão com Deus. Amém, igreja do Senhor? Não que nós estamos achando bom, irmão, essa situação. Claro que não. Nós não vamos achar isso bom. Isso não é bom. Nós sabemos que isso não é bom. Mas nós estaremos firmes e fortes na presença de Deus. Com Ele, sem arredar o pé em nenhum momento. Sem deixar de confiar em nenhum momento, nenhum instante. Mesmo que a calamidade venha, nós não podemos deixar de confiar. Porque se você, no momento que a dificuldade pior vier na sua vida, você achar que Deus não é com você, você não acreditar nisso, que Deus não vai deixar você ser destruído, você ser envergonhado, se você deixar de acreditar, aí vai acontecer, você vai ser envergonhado, você vai ser destruído. Mas se você, no meio dessa dificuldade, você acreditar, você não arredar o pé, você confiar no Senhor, tenha certeza que Deus vai fazer cumprir o propósito dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque existe um propósito de Deus para nós, para você que está me assistindo aí. E talvez você paralisou, você foi covarde, né? Acontece. Essa palavra é forte, pastor. Você não pode dizer que eu sou covarde, que eu fui covarde. Aconteceu com um homem de Deus que é referência na Bíblia, Jonas. Aconteceu com Jonas. Jonas foi covarde no primeiro chamado de Deus. Jonas se acovardou. Talvez essa tempestade, né? Essa tempestade que está acontecendo, talvez seja por isso. Por isso. Porque você se acovardou diante de Deus. Mas se você se arrepender, se Deus tocar no seu coração, se você acreditar no Deus Todo-Poderoso que te chamou, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. Você tem que entender uma coisa. Você tem os seus projetos. Você tem os seus propósitos. Mas Deus tem os propósitos dele através de mim, através de você. Deus tem os propósitos dele, os projetos dele através de mim, através de você. E ele quer cumprir. Porque ele é Deus. Fique com essa palavra. Deus conta com você nesse momento difícil. Deus quer contar com você. Fica firme e forte. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esse momento na presença dele. Não é um momento muito grande, mas é o que nós temos, né? É a rede social para estar falando da palavra. Daniel, depois do decreto, ele não deixou de orar. Você não é proibido de orar, irmão, de ler a Bíblia, de cultuar o Senhor. Não, você não está proibido. Você está livre. Vamos orar um pouco para encerrar esse momento especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que o Senhor proteja as nossas famílias, Pai. Tanto os de perto como os de longe, né? Tanto aqueles que servem ao Senhor
como aqueles que não servem ao Senhor. Nós pedimos, nós clamamos, porque nós amamos os nossos familiares, nós amamos a nossa família, independente que elas servem ao Senhor ou não servem. Nós apresentamos, nós oramos para que o Senhor proteja, para que o Senhor salve também, para que o Senhor tire do vício, para que o Senhor arranque da escravidão, do pecado, da prostituição, do adultério, do vício, da falta de fé no Senhor. Porque a Tua palavra diz que a falta de fé no Senhor, não acreditar na Tua palavra, é pecado. Então, Deus, perdoa os nossos pecados e os deles também. Perdoa o Brasil deve muito. O Brasil, as pessoas esqueceram-se do Senhor. As pessoas banalizaram o Teu Evangelho. As pessoas jogaram na lata do lixo os Teus preceitos. Jogaram na lata do lixo a oração do Pai Nosso. Aquele trecho que diz: seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não têm feito a Tua vontade. A Tua vontade não importa para elas. Quem sabe chegou o momento de reflexão e essa pessoa vai começar a mudar os seus pensamentos e saber que existe um Deus que governa, existe um Deus que está no controle de tudo, que está no controle de toda a situação. Então, nós oramos nesse momento, Pai, pedindo por esse povo, orando pelo Brasil, para que haja um quebrantamento de espírito. Que a Tua palavra diz que é bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. Quando o Senhor fala pobre de espírito, significa dizer que aquela pessoa, ela não depende dela, ela depende do Senhor. Aleluia. Quando a pessoa diz sou pobre de espírito, porque existe um Deus que governa. Eu não sou nada, eu sou servo, eu sou filho. E nós queremos nesta hora, Deus, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado através das nossas vidas, nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão conosco, na vida da Tua igreja. Que o Senhor seja exaltado para todos sempre através da Tua igreja. Abençoa grandemente, livra do mal, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos da peste perniciosa. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que vem sobre a humanidade. Livra-nos do mal, para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, acompanha cada um de nós que estamos aqui nessa live. E dessas pessoas também que vão vir essa live, que vão assistir depois. Que o Senhor proteja-os. Que o Senhor livre do mal também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. E assim que nós tivermos sinal verde para cultuar no templo novamente, nós estaremos avisando aí, tá? Estamos nas redes sociais para exaltar e glorificar o nome do Cordeiro de Deus. Amém? Deus abençoe, até outro dia. Que Deus abençoe para a glória de Deus.